Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. A lista que eu trago hoje são de romances que eu amo e aqueles romances que vão trazer reflexões e principalmente é bom a gente ler com os nossos lencinhos de lado porque eles são emocionantes de fazer a gente chorar. Bom dizer, gente, este vídeo não tem a intenção de romantizar sofrimento. Não acredito naquela coisa, né, de que amor pra valer a pena tem que ser sofrido, que a gente tem que se desdobrar. Não é nesse sentido, tá? Os livros que eu selecionei, eles trazem relacionamentos que demonstram que não é fácil a gente se relacionar mesmo quando a gente gosta de alguém, porque nem sempre as circunstâncias vão ser as mais positivas, as mais possíveis. Existem milhões de fatores interferindo, né, numa relação. E lembrando, gente, que esse mês tá acontecendo a ação de 10 anos do Minha Vida Literária, tem sorteio acontecendo que vai rolar só no comecinho de agosto, valendo um Kindle, uma Alexa ou um Fire Stick. A pessoa sorteada que vai escolher o prêmio. E tem também Top Comentarista todas as semanas, valendo um livro diferente. O resultado da segunda semana já tá disponível na comunidade, eu tô deixando o link pra vocês aqui no box de informações pra vocês conferirem. E eu começo as minhas indicações desse vídeo com a minha leitura mais recente, que é o Quando Te Vejo, da Holly Miller, lançamento da HarperCollins. Aliás, gente, já fica o aviso, o livro tá com 10% de desconto até o dia 30 de julho no e-book na Amazon e no livro impresso no Submarino, usando esse cupom exclusivo que tá aqui na tela. Os links para você adquirir o seu exemplar também estão aqui no box de descrições. Esse, gente, foi um dos livros mais bonitos que eu li nos últimos tempos. Ele tem um toque de fantasia, mas ele é muito vida real. Ele vai trazer a história do Joel e da Kelly, e a questão é que o Joel, ele tem a capacidade de ter sonhos proféticos, então ele sonha o que vai acontecer com as pessoas que ele ama. Nem sempre esses sonhos são positivos, o que dificulta bastante a vida dele, porque ele também se sente responsável em tentar impedir que aquilo de ruim que ele previu aconteça. Então ele prefere evitar esse sofrimento, ele é uma pessoa extremamente ansiosa, que tá sempre tensa. A Holly Miller, ela tem uma escrita muito gostosa, esse é aquele livro instigante que me envolveu na leitura muito fácil e eu não queria parar, principalmente porque eu queria saber o que ia acontecer. Mas apesar do livro ter esse toque de fantasia, como eu mencionei, ele é muito vida real. Eu acho que a autora, ela foi muito certeira em retratar os sentimentos, essa coisa do estar vulnerável quando a gente se apaixona. Se a gente for pensar de uma forma simbólica desse poder do Joel, faz muito sentido, né? Esses temores que ele passa a sentir. Quando a gente realmente se importa com alguém, a gente é tomado pelos mais diversos temores, a gente tem medo de muita coisa, medo do que pode vir a acontecer, medo que as coisas possam dar errado, medo que a gente possa sofrer, sentimentos que a gente não tem quando a gente se relaciona com alguém, mas não tem sentimentos envolvidos. E não só isso, ele vem com essa carga de responsabilidade muito grande, né, de saber algo sobre a vida de outra pessoa, e aí a gente entra também, né, no outro ponto, que é, por mais que às vezes a gente goste muito de alguém, o quanto de fato a gente é capaz de lidar com determinadas coisas numa relação. Às vezes a gente pode amar muito uma pessoa e não conseguir se relacionar com aquela pessoa por sei lá qual seja o motivo, né? Cada um de nós tem as suas próprias limitações. Eu não acredito, né, que o amor seja capaz de superar tudo. E eu acho que a autora foi muito sensível e muito perspicaz em trabalhar todas essas emoções conflitantes, em desenvolver situações dolorosas, principalmente como ela demonstra também, né, o lidar com a dor com o passar do tempo, mostrar o quanto às vezes as pessoas impactam a vida uma da outra, o quanto isso pode modificar, o quanto isso pode trazer sentimentos que a gente vai carregar com a gente pela vida toda. Esse é um livro que também fala da coexistência de sentimentos, de como às vezes é possível a gente sentir coisas diferentes que não se excluem, mesmo que esses sentimentos pareçam controversos entre si. Porque no fim das contas a gente não é robô, a gente não é nenhuma maquininha, nós somos seres humanos capazes de sentir as mais infinitas coisas e a gente não vive dentro de caixinhas, a gente não é só uma coisa, a gente é várias coisas ao mesmo tempo. E vale dizer também, né, que a Kelly é extremamente apaixonada pela natureza e isso também dá um toque muito especial para a história, essa paixão que ela tem, a forma de como a autora contextualiza as situações. Então eu fiquei muito encantada pela abordagem dela, pela história que ela criou e que acabou me emocionando demais pelo desfecho que ela deu e pelas mensagens que ela deixou. Lembrando, ficou interessada? Aproveita para adquirir ou seu livro físico ou e-book, o que for da sua preferência, utilizando o cupom 10AIONE até o dia 30 de julho no Submarino.
Submarino ou na Amazon. Outro livro que também tem um toque de fantasia e uma sensibilidade muito grande para desenvolver todos os acontecimentos, desenvolver os personagens e os conflitos que eles vão sentir, é Todo Dia, do David Levitan, que vocês já estão cansados de me ouvir falar desse livro há anos. E nele a gente tem então a história de A, que é uma alma que acorda todos os dias em corpos diferentes. E a grande questão é que A vai se apaixonar por uma garota, a Rhiannon, eu nunca sei como pronunciar o nome dela, e vai tentar todos os dias então voltar para encontrá-la mesmo estando em corpos diferentes. E aqui a gente vê também essa situação de duas pessoas que estão apaixonadas uma pela outra, mas que vão ter restrições muito grandes nesse relacionamento pela dificuldade das circunstâncias, e a gente vai vendo a limitação de cada um, do quanto cada um consegue ou não lidar com aquilo, ou mesmo a tentativa em fazer aquilo dar certo. É um romance jovem adulto, a gente tá falando de dois personagens aqui de 16 anos, mas que vai trazer sentimentos muito intensos, reflexões extremamente interessantes a partir desse questionamento, né, de como seríamos se a gente não tivesse nenhum rótulo, nada que nos definisse. É um livro que me ensinou muito sobre empatia, sobre se colocar no lugar dos outros, literalmente, de enxergar diferentes perspectivas e situações a partir, né, da vivência, da experiência de cada um. Já um romance que não tem nada de fantasia e que ele também me lembrou de certa forma o Quando Te Vejo, porque a gente também tá falando de personagens que têm mais de 30 anos, né? No Quando Te Vejo os dois têm seus 30 e poucos anos, aqui também eles têm mais de 35 anos. É o Tudo Aquilo que Nos Separa, da Rosie Walsh, também um livro que eu já recomendei pra caramba aqui pra vocês. A gente tem um casal, eles vivem uma semana maravilhosa e intensa, mas depois desses 7 dias juntos, o cara simplesmente some, não fala mais nada pra ela, e ela fica com aquela coisa do que aconteceu, como que ele sumiu. Todo mundo tenta dizer pra ela, né, tá sendo só mais um cara aí que te deixou no vácuo. Mas ela sente que não, porque ela sabe a intensidade de tudo que elas viveram, que aquilo foi sincero. E ela fica tentando, né, descobrir o que aconteceu, onde ele está, e ele é um livro que ele vai misturar romance com drama, com suspense. Ele tem também uma narrativa extremamente instigante que prende a gente até o final, e eu fiquei muito emocionada também, né, em como a autora desenvolveu os sentimentos, e eu gostei muito dessa perspectiva, né, que ela trouxe, né, de demonstrar também como é possível existir um amor depois de um grande amor. A gente tá falando de uma protagonista que ela passou por um divórcio recentemente, e como não existe idade pra gente se apaixonar, porque as coisas podem acontecer às vezes quando a gente menos espera. Gostei demais de como ela criou os personagens e desenvolveu as emoções de cada um deles. Uma leitura que eu fiz recentemente é a antologia de contos nacional, publicada de maneira independente, Amor Através do Tempo, assinada pelas autoras Camila Dornas, Beatriz Cortes, Gabriela Diniz e Tayana Alves, que aqui assina como Tay Alves para diferenciar essa história dela das outras que ela já publicou para pessoas acima de 18 anos, e essa não tem limitação de idade. E aqui cada uma das autoras resolveu demonstrar diferentes formas de se amar em diferentes lugares do mundo e em diferentes épocas. Então a gente vai ter no primeiro conto uma história que se passa na Inglaterra e na Irlanda no século XIX, e esse é o conto aqui talvez mais leve da antologia, que ele não vai ter a mesma carga dramática que os outros vão trazer, e que traz uma história bastante gostosa da gente acompanhar. O segundo conto, da Camila Dornas, foi um dos meus contos favoritos, que vai trazer a história de amor de duas mulheres na França durante o período da Primeira Guerra Mundial. E se o primeiro conto, né, fala do amor através da intriga, e nesse a gente vai ter o amor através da liberdade. É um conto que se desenvolve ao longo de vários anos, e eu amei a sensibilidade da Camila, a história que ela criou e essa mensagem que ela traz da liberdade e do olhar que ela tem do amor, também sobre essa compreensão, né, de que amar alguém não significa que você tem que estar com aquela pessoa. E não, gente, eu não tô dando spoiler, eu tô falando de coisas que ela questiona ao longo da história dela. E eu amei a narrativa da Camila também. O terceiro conto é da Beatriz Cortes, que vai falar do amor através da guerra. É uma história que começa no final da Segunda Guerra Mundial, no Japão, com Hiroshima sendo bombardeada, e a gente vai ver as consequências da guerra na vida de uma família. E eu acho que a Beatriz também foi muito sensível para demonstrar, né, a dificuldade de se lidar com um passado tão doloroso, e ao mesmo tempo que é possível encontrar
vida, luz, uma vida após algo tão difícil. E o último conto da Thay Alves também foi outro que eu me apaixonei, que é O Amor Através da Dor. E ela traz a história de um casal também que se conhece adolescente. Os dois são evangélicos, eles servem na igreja e eles são muito apaixonados um pelo outro, mas a gente vai ver também, né, como esse amor se desenvolve conforme o tempo vai passando e cada um deles vai indo por uma direção diferente, um caminho diferente. Eu acho que a Tayana foi muito sensível também em lidar com essas emoções, essas transformações que eles passam. Foi muito humana em colocar as dificuldades e os pontos de vista de cada um. Eu achei muito bonita também a visão cristã que ela traz. Eu não sou cristã, eu não tenho nenhuma religião, eu acho que foi a forma dela também, né, de mostrar realmente esse lado da devoção, o que seria de fato a religião, né? Não essa religião que já foi tão desvirtuada e que pratica tudo por aí, menos amor, menos servidão, né, ao próximo, amor a Deus. Eu gostei muito de como a Tayana colocou tudo isso e de como ela desenvolveu os personagens dela. E os próximos romances emocionantes aqui são todos envolvendo casais já casados há um tempo e a gente vê também a dificuldade se desenrolando ao longo dos anos de matrimônio e de outras questões, né, que vão fazer parte ali. Um deles é o Fique Comigo, da Yobami Adebayo, que eu vivo recomendando pra vocês também. Esse é um livro que se passa na Nigéria nos anos 1980, então ele tem de contexto também esse pano de fundo político, social da Nigéria naquele período. Ele vai abordar muito a questão cultural nigeriana. A gente tá falando aqui de uma realidade em que a monogamia é permitida aos homens, e a gente tem um casal que tinha prometido, né, ser monógamo, mas que com o passar dos anos, sem a mulher conseguir ter filhos, a família dele insistiu para que ele conseguisse uma nova esposa, porque afinal é muito importante, né, que ele continue a linhagem, que ele tenha filhos. Quando eu comecei a ler, eu achei que ele ia ficar só nessa questão, né, das dificuldades emocionais de se lidar com a chegada da nova esposa, mas o livro vai muito além, ele traz muitas outras coisas, questiona muitos outros aspectos, ele traz conflitos familiares, fala sobre a questão de maternidade, até onde a gente está disposto a ir para realizar os nossos desejos, as rupturas que isso pode criar também. E a escrita da autora é maravilhosa, extremamente sensível. É um livro que me fez sofrer muito, mas também eu sou muito apaixonada por ele. Um livro que se tornou o meu favorito da Colleen Hoover, todas as suas imperfeições. E aqui a gente tem um casal também extremamente apaixonado um pelo outro, mas que com a dificuldade de engravidar, a dificuldade de ter filhos, foi se perdendo com o passar dos anos. E eu acho que aqui o que a gente tem, né, de tão impactante também é a alternância narrativa, em que um capítulo a gente vê como esse casal ficou junto, como era no início, a grande paixão que eles têm um pelo outro. Em outro capítulo a gente vê como eles estão nesse ponto, né, depois de vários anos, depois de tantas dores, depois de tanto sofrimento, a distância que surgiu entre eles. E aí a gente fica como que um casal que se gostava tanto chegou nesse ponto. E eu acho que isso que acaba sendo tão doloroso, mas eu gostei demais da sensibilidade da Colleen Hoover em retratar a dificuldade, a complexidade do lugar em que eles estão, que mais uma vez, né, demonstra que pode sim existir amor entre o casal, mas dependendo das circunstâncias que a gente tá, as coisas ficam bem difíceis. E foi muito bonito ver como a autora desenvolveu a luta por cada pessoa desse casal em ficar bem, em conseguir se resolver internamente pra de alguma forma tentar se resolver com o outro também. E aí, por fim, um livro que tem uma atmosfera bem semelhante desse, né, mas ele não entra necessariamente na questão da maternidade, é o Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid, que eu descobri há pouco tempo que é assim que falo sobre o nome dela e eu falava errado. E aqui a gente tem também um casal, né, que se apaixonou muito jovem e depois de 11 anos juntos, eles mal suportam olhar pra cara um do outro. Então eles decidem ficar um ano completamente separados, sem contato, pra descobrir se eles ainda se amam, aliás, se o amor que eles têm ainda é suficiente, se faz sentido eles continuarem juntos ou se eles vão se separar de vez. Aí a gente acompanha toda a história pela perspectiva da protagonista, a gente não tem a visão dele. Ele é um livro muito doloroso porque ele mostra, né, toda essa passagem, essa dificuldade da separação, os questionamentos que vêm, os medos, os receios, a saudade, as mágoas, tudo isso tá muito misturado nos sentimentos. Foi um livro que eu devorei, me emocionei em várias passagens, mas que eu gostei demais da mensagem que ela coloca, de como ela demonstra como cada relacionamento é único, não existe uma solução exata, uma fórmula para fazer um relacionamento funcionar
funcionar, cada pessoa vai ter o seu próprio jeito, cada casal tem sua própria dinâmica, e foi um daqueles livros que quando terminou eu estava de coração quentinho, mesmo depois de ter sofrido tanto lendo. E que não é um sofrimento à toa, porque vale dizer, eu não gosto de livro que me faz chorar só por chorar. Se o livro me faz sofrer, mas porque eu sinto realmente humanidade, verdade no desenvolvimento daqueles personagens, eu gosto. Se ele só me fez chorar porque ele apelou pras minhas emoções, aí eu fico brava. E é isso, gente. Contem aqui pra mim nos comentários quais desses livros vocês leram, que outros romances emocionantes vocês também recomendam. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, isso ajuda demais no meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita pra se inscrever, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.